Olá, pessoas, bem-vindas a mais uma aula de Geografia, professor Átila na área, Geografia 3, módulo 3, tá? Módulo aí que a gente vai falar da cultura e do espaço geográfico no mundo atual, né? Como essa cultura influencia as transformações no espaço geográfico. Nossa unidade 1 tem como tema a cultura e o espaço geográfico. E aí, o que é cultura para você? Cultura é só o que você faz? É só o que a sua sociedade pratica ou pode ser N práticas pelo mundo afora, né? Pode ser qualquer prática cultural. Existem culturas ou existe uma cultura universal? E aí, consegue responder isso? Vamos lá. Primeira coisa, pessoas, o que a gente tem que definir é o que é cultura, né? Vamos pegar uma definição aí de um grande pensador brasileiro, Roberto da Mata. Para ele, cultura, quem que é? Maneira de viver total de um grupo, sociedade, país ou pessoa. Então, tudo que você faz, tudo que você pratica, né, o seu modo de vida, o seu modo de se vestir, de comer, os seus hábitos, os seus consumos, etc., a sua fé, o que você faz para se divertir é cultura, né? Segundo aí o Roberto da Mata, maneira de viver total de um grupo, sociedade, país ou uma pessoa. Então, a gente não pode falar que existe cultura, e sim culturas, né? Cultura, várias culturas pelo mundo, porque cada grupo, sociedade, país ou pessoa vai ter o seu modo de viver, né? O seu modo de enxergar a sociedade. Aqui, nós temos uma prática que é muito comum atualmente, né, em todo o mundo, que é o quê? O uso do celular. Vocês estão vendo aí todos esses 4 jovens na foto, lá na Coreia do Sul, usando o celular. É uma prática cultural muito comum, mundo afora. Aí sim, há algumas práticas culturais que são universais, assim como há práticas culturais que são peculiares, que são regionais, né? Não cabe nós julgarmos essas práticas, que elas são de cada região. Então, qual que é o, o termo aí da palavra cultura? Vem do latim colere, que significa cultivar. E aí eu chamo a atenção para vocês para essa frase aqui, ó. Não existem culturas superiores ou inferiores, mas o quê? Culturas diferentes. Todos nós somos diferentes uns dos outros, né? A gente só é igual perante a lei, como diz a nossa Constituição. Mas em termos sociais, em termos de nível de vida, de pensamento e etc., nós somos diferentes. Tá? Então você não é igual ao seu vizinho, que não é igual ao vizinho dele, etc. Nem irmão gêmeo é igual um ao outro. E olha que são gêmeos, mas têm personalidades completamente diferentes. Se você conhece um grupo, uma dupla de irmãos gêmeos, vocês vão constatar isso. Nem eles são iguais. Quanto mais as pessoas que têm aparências diferentes não vão ser diferentes. Elas são diferentes, sim, né? Todos nós somos diferentes. E por conta disso, temos culturas diferentes, no plural mesmo. E aí, gente, os espaços e as paisagens também resultam da produção cultural. Então, uma sociedade, ela usa o seu espaço geográfico, usa a sua cidade a partir do que ela pensa, a partir da constatação do que ela acha importante. Tem cidade que vai achar importante construir indústria, é uma produção cultural industrial. Tem cidade que vai achar importante construir igreja, é uma produção cultural religiosa, e por aí vai. As culturas mudam, recebem influências, trocas de informações com diferentes povos. Então, por exemplo, o que vocês estão vendo nessa foto aí, desses jovens coreanos usando os celulares, é basicamente uma troca de informação e de hábitos culturais entre eles e outras pessoas que eles estão conversando no celular. Seja essas pessoas na mesma cidade ou até em outros países. Então, as culturas, elas passam por transformações e principalmente por trocas entre os diferentes povos, né? Foi assim que a sociedade evoluiu ao longo de toda a sua história, com o contato de um ser humano com o outro. Em muitos casos, esse contato foi extremamente prejudicial para uma das partes, né? Como, por exemplo, de forma mais recente aí, e mais aterrorizante, o Holocausto, na Segunda Guerra Mundial. Cada país possui muitas diferenças e culturas internas.
Então, até mesmo dentro de um país, nós vamos ter hábitos culturais completamente diferentes uns dos outros, né? Vamos pegar aqui o exemplo do Brasil, né? Há hábitos culturais no Nordeste que não são praticados no Sul e vice-versa. E tá tudo bem, e tá tudo certo, né? São culturas diferentes, com povos diferentes que merecem o devido respeito. A gente pode chamar a atenção também, pessoas, para um conceito chamado de indústria cultural. Quem formulou esse conceito aí, professor? Max Horkheimer e Theodor Adorno, né? Pensadores europeus que desenvolveram esse conceito de indústria cultural. O que é o conceito de indústria cultural, professor? Está aqui, ó. O consumo em larga escala de bens, né? Desses produtos, desviou o olhar da sociedade e reduziu seu senso crítico. Além disso, padronizou gostos e ocasionou uma homogeneidade cultural. Então, a indústria cultural, o que é? É uma indústria que produz bens de consumo, né, para você consumir, que sejam padronizados para todos, né? Um estilo de roupa, um estilo de música, um estilo de esporte e por aí vai, né? É uma indústria que está em todo o mundo e que ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, fez justamente isso aí, ó, que as pessoas tivessem o seu senso crítico reduzido. Por quê? Porque está tudo padronizado, né? A indústria cultural, uma das críticas dela é justamente isso, né? Não tem uma diferença, uma diversidade, é tudo padronizado, o gosto musical, o estilo de roupa e etc. Ponto positivo da indústria cultural, ela interliga povos que estão distantes, né? Às vezes o mesmo gênero musical escutado na Coreia do Sul pode ser o mesmo gênero musical escutado aqui no Brasil. É um ponto positivo, né? A interligação de objetos culturais que estão distantes, geograficamente falando. Além disso, pessoas, um dos pontos negativos da indústria cultural é que ela pode suprimir ou fazer com que desapareça alguns aspectos culturais regionais, como, por exemplo, hábitos culturais e língua, né? A língua, né? Hoje nós temos o inglês como sendo um idioma quase que oficial nas transações comerciais e na internet, etc. E por conta do inglês ser quase que um idioma oficial do mundo, né, nessas relações comerciais, empresariais, etc., algumas línguas nativas começam a desaparecer, né? A gente começa a ter o quê? A morte. Nossa, professor, que palavra forte, mas é para chamar a atenção, né? Quando há o desaparecimento de uma língua, morre uma cultura, né? Quando há o desaparecimento de uma língua, a gente tem aspectos culturais que são deixados de lado. Isso é extremamente ruim para as sociedades que praticavam essa cultura, porque elas acabam incorporando hábitos que, historicamente, não eram delas, né? E aí a gente chama a atenção para vocês nessa foto das jovens uigures, na China, né? Que é um país grandioso, com mais de 1 bilhão de pessoas, né? O terceiro maior país do mundo em termos de extensão territorial e possui quase ou mais de 50 etnias reconhecidas oficiais pelo governo chinês e tem uma língua própria. Essas crianças, elas vão crescer, elas vão ter uma educação. É bem provável que a educação dessas crianças, dependendo de onde elas vão estudar, supra ou acabe com essa língua oficial, com essa língua materna, e elas começam a falar um outro idioma. E aí, isso é bom ou ruim? Bom, particularmente eu acho que é ruim, porque é uma morte de uma cultura, né? Quando você deixa de praticar hábitos ensinados a você desde o seu nascimento. Mas isso é só uma hipótese, né? É só uma possibilidade. Hoje nós temos aproximadamente 7.000 línguas faladas no mundo, com um sério risco de algumas desaparecerem. E aí a gente associa essa palavra a essa morte. Deus me livre. Enfim, pode ser também que essas línguas desapareçam, como algumas aconteceram ao longo da nossa história, seja por imposição do idioma, né, como foi feita a colonização nos países hoje em desenvolvimento, ou do hemisfério sul, língua oficial, ou a chamada cultura de massa, né, a indústria cultural. Observe essa frase. Você está me vendo aí, talvez, pela internet? Olha aí, ó, o uso da internet reflete o peso de algumas línguas atuais, principalmente ou sobretudo
o inglês, que é usado por comunidades do mundo inteiro para a comunicação. Então, você aprende o inglês, padroniza a informação e a comunicação virtual, em detrimento de algumas línguas menores que, com o passar do tempo, podem desaparecer. Isso é extremamente ruim para essas línguas. Pensa nisso. O desaparecimento de línguas representa o quê? A perda da diversidade cultural, uma das bases da riqueza humana, né? O ser humano, ele é lindo, ele é bonito por conta da sua diversidade, né? Porque nós somos diferentes. Ainda bem, pensa se todo mundo fosse igual. Que chatice que não seria, não é verdade? E essa diversidade impacta vários segmentos da nossa vida, como a religião. E hoje nós temos aí várias religiões no mundo, né? Algumas praticadas por muitas pessoas, bilhões de pessoas, como o cristianismo e o islamismo, e outras religiões menores, né? Como algumas religiões indígenas aí, ou nativas, seja na Ásia, aqui na América, na Oceania, ou quiçá na Europa. Essas três pessoas, a gente chama atenção para vocês porque elas são as grandes religiões do mundo, né? As três maiores. Ambas surgiram no Oriente Médio e, embora disseminadas em menor ou maior grau pelo mundo, têm em comum essa origem. Então, elas são originadas do Oriente Médio e também são monoteístas, aceitam apenas a adoração a um Deus. Na imagem ao lado, vocês estão vendo aí a cidade de Jerusalém, encontro das religiões muçulmana, o islamismo, judaica, judaísmo, e cristã, o cristianismo, né? Uma cidade sagrada para as três religiões. Então, você imagina essa cidade aí, o tanto que a convivência deve ser pacífica. Por quê? Porque é uma cidade sagrada para as três religiões. Se é sagrado para todo mundo tem que respeitar todo mundo. Não é verdade? Sincretismo religioso e o direito de cada um escolher ou não a sua religião. Então, o que é o sincretismo religioso? É quando uma religião se funde com a outra, né? A gente vai ter muito isso aqui no Brasil, com as religiões africanas se fundindo com as religiões católicas, né? Para os negros terem o seu culto liberado, vamos dizer assim, pelos seus senhores na época da escravidão. Para a gente finalizar, uma realidade triste no que diz respeito às religiões é que há história de inúmeros registros de conflitos violentos, mortes e perseguições, segregação em função delas, né? Então, muitos casos, muitos conflitos pelo mundo são marcados ou têm como pano de fundo a religião. E aí, como exemplo, a gente pode citar os grupos terroristas, as cruzadas e por aí vai, né? Várias pessoas que usam a religião para justificar uma ambição humana, né? Como a expansão territorial ou o domínio de um povo sobre outro, o que é extremamente prejudicial para a história humana. Valeu, até a próxima.